6 de outubro de 1993. Para o cidadão de Imperatriz, seria apenas mais uma quarta-feira comum e pacata. Mas não para Renato Cortez Moreira, que, sem saber, caminhava em direção a uma morte já encomendada. Naquela manhã, Renato saiu de casa para realizar compras no mercadinho Bom Jesus, como fazia tantas outras vezes. Nada parecia diferente, mas alguém já aguardava a sua chegada. Como a família recebeu a notícia da morte de Renato? Na verdade, recebeu os tiros ao ouvido, né? Porque, na verdade, a família morava ali próximo à Praça da Cultura, que era logo do lado ali do mercado municipal também. Então, os tiros, já começou a gritaria, a família já ficou sabendo ali por alto. Na época, a gente tem que contextualizar. Não existia celular, não existia o WhatsApp, forma rápida de contato. Então, foi o boca a boca. Na verdade, foi um choque para a cidade toda. Mataram o prefeito, e obviamente a família, por morar ao lado do mercado, foi instantâneo ali praticamente. E todo mundo, obviamente, em choque, né? Mas a história daquele assassinato começa muito antes do disparo. Para entender quem matou Renato, seria preciso mergulhar nos bastidores políticos de Imperatriz. Vocês percebiam o peso e os riscos da vida política dentro de casa? Não, nós não percebíamos, porque até então a gente nunca tinha ameaça, era uma harmonia, né? Ele era um homem tradicional da cidade, muito querido, e não tinha nenhum motivo. A família tinha medo pela segurança dele? É como eu acabei de falar, não, nós não tínhamos medo, nem tinha motivos para medo, porque era tudo muito, a cidade pacata, né? Uma família tradicional de Imperatriz, um prefeito que foi eleito pelo povo e não foi a primeira vez, já era um nome conhecido, e o envolvimento dele era com pessoas de bem, não tinha por que ter esse medo. Renato adentrou na política em 31 de janeiro de 1970, quando venceu pela primeira vez as eleições para prefeito de Imperatriz, iniciando um mandato que se estenderia até 31 de janeiro de 1973, ao lado de seu vice-prefeito, Dorgival Pinheiro de Souza. Mas em novembro de 1971, isso mudou repentinamente. O vice-prefeito, Dorgival Pinheiro de Souza, foi assassinado a sangue frio antes de concluir seu mandato. Décadas depois, outro assassinato voltaria a atingir o centro de poder político da cidade. Em 1993, Renato iniciava seu segundo mandato como prefeito de Imperatriz, mas permaneceria no cargo por apenas 9 meses. Segundo relatos da investigação, os conflitos políticos já vinham crescendo desde a convenção partidária realizada no ano anterior. A população era satisfeita com as decisões do prefeito? 1970 ou 93? 93. 93, tá. 93, olha só, dois diferenciais nós temos aí. Na eleição de 1970, o primeiro mandato do Renato Cortez Moreira, ele tinha um apoio considerável da família, dos amigos. A população era pequena, o modelo de gestão era um modelo mais tipo gerente de loja, gerente de banco, né? E já em 93, a volta dele à política, ele voltou num momento muito complicado. O Brasil passava por um momento difícil. 92 foi o impeachment de Fernando Collor. Houve uma primeira vez que um presidente é impeachmentado, né? Os estudantes foram à rua e fizeram os chamados caras pintadas, né? Então, 93 assume o vice do Collor, é o Itamar Franco, era o então presidente na época. E aí o que ocorre? Era um período conturbado, porque a própria chapa do Renato Cortez Moreira, em 93, ele saiu como cabeça de chapa, candidato a prefeito, mas o vice, ele não conseguiu manter um vice da preferência dele. Esse vice foi imposto pelo partido que lhe dava apoio, que era um partido ligado a Davi Alves Silva, um político famoso
que também foi assassinado aqui em Imperatriz, em 98. Naquele momento, o nome de Salvador Rodrigues de Almeida foi homologado como vice-prefeito da chapa de Renato. Salvador havia trabalhado como vaqueiro do ex-prefeito Davi Alves Silva e tivera seu nome imposto como condição principal para Davi apoiar Renato em sua candidatura. Para investigadores e adversários políticos, ele era visto como um homem diretamente ligado à influência de Davi. Existiam interesses ligados à empresa de transportes Imperial. Segundo a denúncia, determinados grupos desejavam afastar Renato da prefeitura para preservar vantagens políticas e econômicas. O primeiro passo teria sido uma tentativa de caçar o prefeito através de um CPI, mas o plano fracassou. E foi naquele momento que, segundo a investigação, a ideia de eliminar Renato começou a ganhar força. A denúncia aponta que Salvador Rodrigues e Ronaldo Machado Arantes passaram a planejar a execução do prefeito. Como os envolvidos já eram conhecidos em Imperatriz, decidiram contratar um pistoleiro de fora, Antônio da Conceição da Silva, conhecido como Edmilson. Segundo a acusação, os envolvidos estudaram o local do atentado, organizaram veículos de apoio e planejaram cuidadosamente a fuga. Na manhã de 6 de outubro de 1993, o plano entrou em ação. Edmilson foi até o mercado, esperou, se aproximou e atirou. O assassinato causou forte comoção em Imperatriz e deu início a uma longa busca por justiça. Anos depois, alguns dos envolvidos seriam condenados. Ex-vice-prefeito da vítima, Salvador Rodrigues de Almeida, teria encomendado o assassinato para assumir o poder e preservar interesses ligados à empresa de transportes Imperial. Em outubro de 2010, foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão. Salvador também possuía ligação com Davi Alves Silva, suspeito inicial do caso, embora não tenham sido encontradas provas contra ele. 2 dias após a morte de Renato, Davi voltou a exercer influência sobre o processo político de Imperatriz. O Antônio Souza da Silva, conhecido como Souzão, foi condenado por intermediar a contratação do executor. Arnaldo Chaves Barbosa foi condenado de atuar na logística do atentado, e Antônio da Conceição da Silva, identificado como autor dos disparos, recebeu pena de 16 anos e 7 meses em regime fechado. A investigação foi conduzida da maneira que a família esperava? A investigação foi. A investigação investigaram, né? Mas, se você me perguntar se tem alguma queixa, alguma coisa, eu diria que os mandantes do crime, né, ainda hoje estão soltos, já foram julgados, condenados, mas tem algo, tem uma interferência muito grande que eles nunca foram presos. Nunca, os mandantes do crime do Renato Moreira nunca foram presos, né? Décadas depois, o caso Renato Cortez ainda permanece cercado por acusações, disputas políticas e pela sensação de que parte da verdade jamais veio completamente à tona. Os restos mortais de Renato Moreira jazem inertes no túmulo, mas sua memória ainda não pousa em paz.